Graças a Deus, igreja, tudo bem? Feliz estar aqui mais uma vez com vocês. E como vocês estão? Parar meu nervoso aqui. Gente, que tempos difíceis a gente viveu, né? Estamos vivendo. E hoje eu vim falar um pouquinho do que eu vivi, do que Deus tem compartilhado no meu coração, sobre a importância do relacionamento. Como está hoje, eu vou fazer uma pergunta individual, o seu relacionamento com Jesus? No seu particular, dentro da sua casa, dentro do seu secreto? Como que é? Como que tá? Você está em um relacionamento sério ou você está em um relacionamento aberto? E é sobre isso que eu vim falar hoje. Amém? Bom, relacionamento. Vou fazer uma lembrança. Vamos fazer uma lembrança. Relacionamento. Nós nos relacionamos com as pessoas. O que é um relacionamento? É uma união entre pessoas. É uma conexão entre pessoas. Uma associação entre pessoas. E o cristianismo, a base do cristianismo, é totalmente voltada e centrada na pessoa de Jesus. Então isso se inicia em seguir os seus mandamentos, seguir os seus ensinamentos, seguir Jesus. É a base do cristianismo hoje. Se a gente for procurar hoje sobre o cristianismo, a gente vai encontrar Jesus. O que é Jesus? Ele é o foco, ele é o principal, ele é o começo, meio e fim. E esse relacionamento, ele foi quebrado. Todos nós já sabemos disso aqui. Tenho certeza que você já ouviu alguma coisa sobre relacionamento quebrado. Com certeza. E a origem da humanidade, de Deus, a origem de Deus na humanidade, foi estabelecer o homem, a criação, para um relacionamento. Para que nós possamos nos relacionar com Ele. Não só com Ele, eu acredito, mas também com a terra e que tudo que nela há. Porque Ele fala assim: multipliquem-se, dominem sobre os animais, sobre os peixes, sobre a terra. Só que isso só foi possível porque primeiro Ele nos amou. Então estamos recapitulando aqui. Deus, Ele desejou se relacionar com o mundo, mas a necessidade de se relacionar com Deus é nossa. O desejo de se relacionar vem de Deus, mas a necessidade de ter um relacionamento é nossa, porque nós somos dependentes de Deus. E hoje eu quero citar sobre um jovem rico que escolheu outras prioridades quando que se relacionar com Deus. Eu vou falando, eu vou pedir que você já vai abrindo em Marcos 10, 17. Enquanto eu vou terminando aqui. Então a Bíblia, ela nos relata nitidamente o desejo de Deus de se relacionar com o seu povo. Se a gente pega vários bíblicos do Antigo Testamento, Deus falando: eu serei o seu povo, você será o meu povo, eu serei o seu Deus. Quando Ele fala em Êxodo, tirei essa passagem, que Ele diz: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles, Êxodo 25:8. Então a vontade de Deus era estar entre o povo, era poder se relacionar com eles, era poder estar perto dele, porque o povo, ele era carente de uma representação. Por isso que Ele fez lá o bezerro, né, acredito, o bezerro de ouro. Por quê? Porque eles estavam carentes de uma representação. E Deus falou a Moisés: vai lá, pegue isso, isso e isso, e vocês farão um santuário para mim, e eu habitarei entre vocês. Mas, voltando aqui, um tópico que eu coloquei, quando Adão e Eva pecam, aí eles escutam na viração do dia o Senhor passeando entre o jardim com eles, para procurá-los. E eles viram que estavam nus e se esconderam. E Deus faz uma pergunta: onde você está? Para Adão. Só que o que me intriga aqui é que nesse tempo de pandemia em que eu vivi, vou falar sobre mim, eu me perguntei muito para Deus assim: Senhor, muitas das vezes, porque em circunstâncias, onde está você? Onde está o Senhor? Aí Ele falou assim: mas por que me perguntas onde estou,
se quem se escondeu de mim foi você. Quando nós erramos no jardim, nós se escondemos dele, porque ainda que pecamos, ele veio para lá, ele foi lá procurá-los. Então, porque hoje muitas das vezes nós falamos, onde está Deus? Se quem está se escondendo dele somos nós. Não é sobre Deus se esconder, é sobre nós se esconder dele. Amém? Fique. Vamos lá. Vamos ler a passagem? Antes, vamos lá. Jovem rico. Todo mundo achou? Quando Jesus, jovem rico, 10, Marcos 10, 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido, desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-te uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Eu escolhi essa passagem porque aqui o que eu vou chamar a atenção é o convite que Jesus faz para ele. É claro, um convite, uma oferta, onde cobrava do jovem total comprometimento. Porque ele disse assim: vá, vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Só que o que eu quero frisar aqui é o siga-me. Para mim, o siga-me é o que Jesus está querendo dizer, esteja comigo. Essa é a prioridade. Na concepção do jovem, seguir os mandamentos, as regras, estava bom. Tá bom. Da de Jesus, não. Ele falou: eu quero que você esteja comigo. E uma problemática em questão aqui, que eu trago para a gente poder pensar um pouco, como que eu falei, todo relacionamento ele exige princípios e responsabilidade de nós que cobram um posicionamento. E com Jesus não pode ser diferente. Por isso que eu perguntei, como que está o seu relacionamento? Sério ou aberto? E quando eu digo posicionamento, eu digo posicionamento em obediência, posicionamento em palavra, posicionamento em renúncia, posicionamentos em conhecer a Deus. Porque foi o que faltou, a obediência, na queda do homem. O que eu trago aqui será que eu estou errando na forma de me relacionar com Ele? Eu já volto para cá, tá? Será que eu estou colocando uma objeção, um embate entre lei versus relacionamento? Como se eu frisasse as leis na minha caminhada. Só que eu vou te dizer, se as leis forem a sua prioridade no seu relacionamento com Jesus, você vai se frustrar. Porque você vai errar, você vai cair e vai pensar que está nu novamente, vai se esconder e vai perder a constância de um relacionamento com Deus. Então o foco principal que eu quero trazer hoje não é só as regras, não é só as regras, mas é estar em um relacionamento com Deus, é estar com Ele, é estar junto dEle. E quando nós erramos a forma de nos relacionar numa esfera humana, corremos o risco de fazer esse relacionamento acabar, como um marido e uma mulher, por exemplo. Se eles erram a forma de se relacionar, eles criam conflitos dentro de um relacionamento. Eles criam brigas dentro de um relacionamento. Se eles não têm um discernimento de serem fiéis, honestos, respeitadores, enfim, num contexto geral sobre relacionamento, um relacionamento humano acaba. Com o Senhor, é claro que não, porque a intenção de Deus, como eu falei, é se relacionar com o seu povo. Mas nós começamos a nos esconder num nível que, quando erramos, damos um passo para trás. Quando a gente vê, a gente não sabe mais como chegar nele.
E uma coisa eu vim falar, para não ficar dúvida. Jesus, ele veio cumprir a lei. Então, não estou falando que você não tem que ter responsabilidades de regras, você tem que ter. Só que eu estou dizendo que o foco do seu relacionamento é a pessoa de Jesus. Lá em Mateus 5,17 diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma, desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, como eu falei, para o jovem as regras eram importantes, muito. Mas para Jesus, o importante de Jesus era: siga-me, venha, esteja comigo. E quando a gente transforma a ideia de seguir Jesus em seguir regras, é aqui que o conflito entra. Porque muitos jovens, eu falo isso com propriedade, porque eu trabalho numa central de atendimento. Então eu vejo muitas pessoas, já ouvi pessoas falar sobre Deus. Você é doido, muita coisa para fazer, muita coisa para renunciar. Por quê? Porque eles pensam direto na regra. Eles vêm direto à lei. Eles criam um bloqueio sobre a lei, sobre a regra, sobre isso, sabe? Eles não entendem que o que a gente primeiro veio ofertar é Jesus. Ele é o sacrifício. É Ele que nós vamos apresentar às pessoas. E analisando a trajetória dos primeiros discípulos, a gente comprova que o objetivo principal de um relacionamento com Ele não são as regras, são estar com Ele. Por quê? Quando ele chega nos discípulos, ele faz como? Aí ele vê Pedro, o irmão dele, pescando. Vem, siga-me, que eu falarei vocês pescadores de homens. Ele só fala isso. Aí ele vê João, o irmão, vem, siga-me. Ele não fala muita coisa. Ele fala, siga-me. Ele inicia o relacionamento dele assim: esteja comigo. Esteja comigo. Mas o que eu vou frisar nessa passagem? O relacionamento com Jesus é uma oferta, nunca forçado. A oferta aqui, para mim, é a minha vida. Quando eu oferto a minha vida para Ele, é tipo assim: se é da minha vida que Ele precisa não, que Ele quer, que Ele deseja, é ela que eu vou ofertar para Deus. E quando eu digo a minha vida, eu digo num todo, em todas as áreas da minha vida. O relacionamento, como eu falei, exigia do jovem um comprometimento. E o jovem pôde ver a si mesmo claramente quando Jesus falou assim: vende tudo e siga-me. Por quê? Porque ele se entristeceu. Ele viu que a prioridade do coração dele, o próprio jovem, ele se viu a si mesmo claramente. Por isso ele se entristeceu. Ele viu que a prioridade dele não estava em Jesus, estava nas suas riquezas, estava nas suas propriedades. E por isso que ele se entristeceu. Jesus, na sua sabedoria, por que será que Jesus fez? Você conhece os mandamentos? Porque ele já sabia, ele sabia o que precisava perguntar para o jovem para revelar o que tinha dentro do coração do jovem. Para que o jovem visse o que tinha dentro do coração dele. E foi isso que ele perguntou. E o jovem se entristeceu porque ele viu que a escolha de seguir a Jesus não era a sua prioridade. E ele preferiu ir embora. Jesus olhou e o amou, mas sabia que a escolha dele era não segui-lo. E uma passagem que diz: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21. Então, se relacionar com Deus é uma escolha. Não tem que ser tratado como uma obrigação. Sabe por quê? Quando a gente trata como uma obrigação, a gente entra num cotidiano de sempre fazer aquilo, e vira uma canseira, sabe? Vira um peso sobre você. E não é isso. É sobre escolher passar tempo com Jesus, é sobre escolher investir tempo com Jesus, é sobre escolher o Senhor como prioridade da sua vida, independente de tudo que tiver nela. Sabe, quando eu falo de errar a forma de se relacionar, eu digo no modo geral, de crer e confiar que o Senhor tem para você o melhor de Deus. Porque embaixo, eles ficaram admirados. Aí Pedro faz assim para Jesus. Então Pedro começou a dizer, no versículo 28, nós que deixamos tudo para te seguir, e o que será de nós? Aí ele disse,
Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. O Senhor garante, Ele está falando aqui, vai valer a pena se você escolher estar comigo. Isso vai valer a pena. Só que o que me chama a atenção para o jovem ele era um homem, um jovem, né? Temente a Deus, obediente, seguia regras, conhecia o mandamento e era comprometido. Por quê? Porque a palavra diz que quando ele chega perante o Senhor, ele faz o quê? Ele se põe de joelhos. Isso mostra que ele temia o Senhor. Ele tinha reverência ao Senhor. Isso mostra muito de nós, sabe? O que será que tem dentro do nosso coração? E na pandemia, foi um tempo de ver o que tinha dentro de mim. Como foi o meu posicionamento, a minha escolha, no tempo que eu estava lá? Lá. Como eu me posicionei? Quais foram as minhas prioridades? O que eu fiz? Isso me intriga, porque o jovem conhecia os mandamentos. Ele seguia desde a juventude, olha só. Ele cria no Senhor. Ele seguia. Mas quando foi para ele tomar a decisão que mudaria a vida dele, que é para o Senhor, ele preferiu se afastar, virar as costas e seguir o seu caminho. E é isso que eu vim falar hoje, jovem. A prioridade de Deus, com o seu povo, com a sua igreja, é passar a eternidade te conhecendo. Se hoje nós não conseguimos manter um relacionamento com o Senhor constante, como passaremos a eternidade com o Senhor? Porque Ele diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, Deus, e ao Teu Filho a quem enviaste. Como será então na eternidade? A eternidade é sobre conhecer a Deus. Esse é o intuito do Senhor. É sobre conhecê-lo. Então, nós precisamos investir tempo num relacionamento. Então, quando recebemos essa identidade, quando escolhemos esse relacionamento, recebemos a identidade de filhos. Filhos amados. Eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu acho um destaque nessa palavra, quando Deus fala isso a Jesus, é porque Ele fala assim, eis aí o meu filho, aí Ele vai falar no emocional, amado, em quem eu tenho prazer. Ele faz questão de dizer, você é filho amado, e eu tenho prazer. E quando nós, pela cruz, fazemos parte de Jesus, permanecemos nele, a gente recebe isso para nossas vidas também. Vocês são filhos amados em quem o Senhor tem prazer. Prazer de estar, prazer de compartilhar, prazer de se relacionar. E essa é a questão. Aí eu separei um versículo que diz isso, quando os religiosos chegavam a Jesus, falavam assim. Jesus falou para eles assim, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Quem pegou, pegou. Sabe? A gente às vezes frisa. Por que muitos jovens não conseguem dar um passo inicial de estar com Deus, de estar comprometido? Porque frisam as regras, frisam as leis e esquecem que a vida eterna vem pelo Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. Peraí. Quais são os atalhos que nós estamos percorrendo para chegar ao Pai? Por onde nós estamos andando? Ele diz, eu sou o caminho. Ei, se a resposta é, como me relaciono? Jesus. Como eu permaneço em constância? Jesus. Como eu não erro no conhecimento? Quando eu não erro no pecado? Jesus. Tudo que eu falar hoje para vocês vai converger a Cristo. Porque não tem outra resposta. Não tem, gente. Eu fiquei pensando, Senhor, aí eu orando, Pai, como que eu vivo em constância? Como que eu vivo em constância? O Espírito Santo para mim, Jesus. O quanto você o conhece? Quando você conhece aquele em quem você segue, você sabe o que você tem que fazer para que ele possa olhar com você com os olhos de prazer. O pastor disse que nada que você faça diminui o amor de Deus por você. Mas existe também a aprovação de Deus.
Nem tudo que fazemos tem a aprovação de Deus. O amor tem, mas a aprovação não. Quando a intenção aqui é conseguir nos enxergar como Cristo nos vê. E eu vou citar uma pessoa aqui, que é Pedro, que perguntou aquele perguntou: mas e nós, Senhor, que deixamos tudo para te seguir, o que receberemos? Pedro, eu costumo dizer, vou ousar dizer, que era o discípulo ansioso. O pastor Désio pregou aqui, uns tempos atrás, umas semanas atrás, sobre Marta e Maria, que Marta era ansiosa, né? A Maria sabia como chegar no Senhor. A Maria sabia que ela precisava se prostrar. A Maria sabia que ela precisava adorar. Ela tinha reverência ao Senhor. Marta já era ansiosa. Pedro, na minha visão de discípulo, ele era o ansioso da turma. Se você pega o evangelho, pelo menos o de Mateus, você vai ver Pedro fazendo muitas coisas com o Senhor. Eu separei até umas delas. Primeiro discípulo, Simão Pedro e André. Jesus chama: sigam-me e eu os farei pescadores de homem. Estejam comigo. Vem Tiago e João: siga-me. Mateus, Jesus fala para Mateus: siga-me. Aí Pedro anda sobre as águas. Mateus 14, 22. Uma coisa eu quero frisar aqui. Queria falar isso há muito tempo. Eu vivi, na pandemia, tempos difíceis, e eu vou confessar isso a vocês, porque nós somos irmãos. Eu vivi tempos em que minha fé esmoreceu. Eu vivi tempos em que pessoas olharam para mim e falaram: ei, esquece o mais, permaneça nele. Foram essas palavras que me fizeram continuar com o Senhor. E o que me chama a atenção aqui é que Pedro, pela circunstância do tempo, do ventania, ele começa a afundar. Ele não afundou completamente, ele começa a afundar. Só que imediatamente ele diz: Senhor, salva-me. Jesus imediatamente estendeu a mão para ele. O pastor Douglas um dia perguntou assim: quantas vezes Pedro andou sobre as águas? Aí eu: uma, né? Aí ele: não, duas. Porque se ele andou para ir, depois que Jesus colocou ele de pé, colocou ele de pé de novo e precisou voltar para o barco. Então ele andou duas. O que eu quero falar é o seguinte: se você estava vivendo sobre o sobrenatural e pela circunstância você parou de viver, e você hoje clamar pelo Senhor, salva-me, Ele tem poder para te colocar de novo sobre o sobrenatural. É no mesmo ambiente, é no mesmo lugar. E Jesus olha para ele e ainda fala: por que tem pouca fé? Mas o Senhor coloca de pé sobre as águas. Ele continua sobre as águas com o Senhor. Ele estava sobre o sobrenatural. Porque muitas das vezes a circunstância nos faz parar e esmorecer na fé, como Pedro. Mas o Senhor, quando Ele fala: Senhor, salva-me, o Senhor o põe de novo sobre o sobrenatural. Então não importa o que você viveu no mais, não importa o tempo que você passou, eu estou falando que hoje, se você quiser, você pode viver ainda sobre o sobrenatural de Deus, de fazer milagre, de curar vida, de ser boca profética. Eu estava vendo nossos vídeos da conferência hoje, que gloriosa foi. Os jovens todos gritando, os jovens todos na presença. Sério, surdo se enchendo do Senhor. E olha que ele não precisou de toque para sentir. O que ele sentia era aqui. É fé. Começa aí a trajetória de Pedro. Confissão de Pedro. Ele diz, revelação dada por Deus. Quando ele falou: e vocês, quem dizem que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor fala: bem-aventurado é você, Pedro. Feliz é você, porque não foi sangue, foi o Senhor que te revelou. Foi Deus que te revelou. Aí Pedro, e é tão engraçado depois. Em cima Jesus fala: foi o Senhor que te revelou, bem-aventurado. Embaixo, o Senhor, Jesus prediz a sua morte. Ele fala: eu precisarei morrer, para que no terceiro dia eu ressuscite. Aí Pedro chega e fala assim: não, Senhor, você não vai morrer.
Aí Jesus fala para ele assim: reta-te de mim, Satanás. Porque você é pedra de tropeço. No mesmo instante que Pedro está vivendo algo lindo com o Senhor, ele chega aqui. Mas por quê? Porque Pedro era ansioso. Falava muitas das vezes por pensamentos humanos, evidências humanas. E não tinha discernimento para falar. E falava. E aí depois Pedro está com Jesus na transfiguração. E para cobrar imposto, quando foi pegar o imposto lá no peixe, a dracma, era Pedro que foi. Pedro é aquele que pergunta: quantas vezes perdoaram meu irmão? Pedro é quem disse: Senhor, para quem iremos? Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro questiona Jesus sobre lavar seus pés, na passagem de lavar os pés. Pedro arranca a orelha de Malco. Jesus, assim, Pedro acompanha Jesus no Getsemane. Pedro estava com Jesus, ele se relacionava com o Senhor todos os dias. Ele vivia momentos de experiências grandes com o Senhor. Jesus prediz que Pedro negará. Mateus 26, 33. Pedro diz: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Pedro dizendo para Deus. Aí Jesus vai olhar para ele assim: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Pedro nega Jesus e se arrepende e chora amargamente. Só que o que eu quero falar aqui, não vou nem olhar pro Du. O Du chegou ali para mim, para ver que é de Deus. Falou: filha, eu tenho uma palavra para você. Aí Jesus disse assim para Pedro: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. E você não está falando isso para mim, não. Ele porque é sobre isso que eu vim falar. Pedro se relacionava com Jesus, andava com Jesus, viveu grandes experiências com Jesus, mas não o impediu de negar a Jesus. Isso que ele vivia com Deus não o impediu. Eu estou falando que nós estamos sujeitos muitas das vezes a errar. Nós estamos sujeitos muitas das vezes a cair. Só que o mais importante é que Pedro, ele foi um discípulo que teve o seu relacionamento restaurado pelo Senhor. Porque quando ele vai na passagem que diz em João 21, eu vou abrir. Diz João 21, Jesus restaurou Pedro. Depois de comerem, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros novamente. Novamente disse Jesus: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Aqui houve uma restauração. Pedro, depois foi um dos discípulos que viveu coisas gloriosas de milagre. Pedro foi um dos discípulos que foram conhecidos. Ele foi curar o paralítico da porta de Formosa. Depois ele sofreu acusação pelos poderosos da época. Por que ele fez aquilo? Na passagem, não me lembro a passagem. Mas ele dá testemunho que fala: quem curou ele foi Jesus. Aí eles falam assim, se admiraram e falam, e reconhecem que Pedro e João estiveram com Jesus, porque viu como ele falava. Então, por que eles foram reconhecidos? Porque eles estiveram com Jesus. Aqui, Jesus restaura Pedro. E hoje eu vim perguntar para você, para nós, eu e você. O Senhor fala assim, ó: filho, você me ama? Você me ama, filho? Então, se você ama, eu vou falar no seu individual. Às vezes o seu chamado não é um pastoreio. Às vezes o seu chamado não é missão. Você sabe do seu chamado. Mas se tu amas, permanece aonde o Senhor te colocou.
Porque Jesus volta aqui para trazer Pedro de volta onde ele estava. E no final ele fala assim, Jesus disse isso para indicar, ele fala para Pedro, cuide das minhas ovelhas, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse, siga-me. Olha a palavra que o Senhor fala de novo para Pedro. Siga-me. Foi a primeira que ele disse quando encontrou a Pedro. Ele está falando, volte a se relacionar comigo. Eu estou aqui para restaurar um relacionamento com você. Eu estou aqui para te colocar de novo, trazer você de volta onde eu te coloquei. Pedro foi verdadeiramente um discípulo que errou. Muitas das vezes. Pecou. Negou. Mas ainda assim, a misericórdia de Deus foi restaurar Pedro em seu relacionamento com ele. Eu falo isso, sabe por que eu falei de Pedro? Porque muitas das vezes eu me vi nele, com medo. Medo de aceitar aquilo que o Senhor me propôs a fazer. Medo das circunstâncias. Muitas vezes eu neguei. Muitas das vezes eu errei. Como eu falei aqui uma vez, se vocês se lembram, negar Jesus não é só falar eu não o conheço. A gente nega Jesus em vários momentos. Quando nós não nos posicionamos como os filhos de Deus. E engraçado que quando Pedro nega Jesus, ele fala, eu não o conheço. Fala para mim como Pedro não conhecia Jesus. Se ele vivia com Pedro, se ele vivia com Jesus, se ele viveu tudo isso daqui com Jesus, ele ainda olhou para o povo por medo e falou, eu não o conheço. O amor, ele lança fora todo medo. Eu vim dizer hoje para você, não tenha medo. Volte a se relacionar com o Criador. Volte a viver o extraordinário de Deus. Porque essa é a realidade que nos é oferecida quando Jesus nos convida para um relacionamento. Estar com Ele como um princípio. E eu vou trazer uns versículos como evidência do que eu estou falando. Eu falei, como abandono a prática do pecado neste relacionamento? Aí em 1 João 3, 5, 6 diz assim, vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Se você tem errado em alguma área, que o pecado tem te dominado, é porque falta conhecer Jesus. Quem permanece no pecado, quem está no pecado, não o viu e nem o conheceu. Eu estou falando que quando nós estamos a revelação, seguir em obediência, vira um estilo de vida. Se permanecer nele, vive um estilo de vida. E eu quero falar esse versículo também. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Segundo Coríntios 3,18. A transformação é consequência de um relacionamento. O pastor disse isso aqui. Aí as demais coisas são consequência de um relacionamento. Tudo parte de um relacionamento. Eu vim dizer hoje para você que o início é Jesus. O meio é Jesus. O fim é Jesus. O alfa, o ômega, o princípio, o fim é Jesus. Agora eu vim falar de um homem. Pequeno trecho. Paulo. Ele diz assim, em Filipenses 3, 7 e 10. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo.
Mais do que isso, considero tudo como perda, como esterco, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Vamos frisar, conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aí ele coloca no 10. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Não preciso falar mais nada. Olha Paulo. Olha o que ele diz. Eu oro para que um dia eu seja como Paulo. Eu oro para que um dia eu tenha a convicção que ele tem. Senhor, tudo que para mim era importante, eu tornei nada. Tudo que para mim era lucro, para mim não é nada. Porque eu o conheci. Porque eu o conheço. Eu tenho propriedade de falar do Senhor porque eu o conheço. E uma coisa que eu quero falar sobre Paulo. Eu estava pensando, né? Paulo tinha um espinho na carne, mas olha a confiança que ele tinha em Deus. Olha o quanto Paulo se dedicava para Deus. Olha isso. Olha o que ele sentia. Olha o que pesava no coração dele. Eu vou até ler. Para ele rogar 3 vezes ao Senhor para que tirasse o espinho da carne dele. Não era algo fácil. Não era algo pequeno. Era algo doloroso nele. Vou ler. 2 Coríntios 12, 7. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. Minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades. Olha isso. Olha a confiança que ele tem. Ele pediu 3 vezes, o Senhor falou: não vou tirar. Qual é o espinho que está na sua carne hoje? O que você tem falado: Senhor, tira de mim, arranca de mim, Pai. E o Senhor não tem respondido. Mas a visão de Pedro, a confiança que eu quero trazer aqui é que ele vê isso como uma ajuda, não como um problema. Porque o espinho era para que Paulo não se gloriasse nas suas revelações. Então, o que nós estamos vendo como problema, como dor, aquilo que o Senhor quer que nós vemos como solução. Quais são a visão que nós temos? E para mim, amar, uma frase de C.S. Lewis é: amar envolve confiar no amado além da evidência, mesmo contra muitas evidências. Isso para mim é confiança suprema. Porque muitas das vezes a gente chega perante o Senhor: Senhor, tira de mim, para, Senhor, está doendo, não sei o quê. E o Senhor vai falar assim: não, porque é isso que vai se aperfeiçoar em você. É sobre isso que você vai restaurar vidas. É nisso que você vai fazer milagre. É nisso. Isso é confiar em Deus. É ter confiança de que não importa qual situação, sabe? Muitas das vezes, na maioria das pessoas, existe um espinho na carne. E você sabe no seu individual o que é. Mas muitas das vezes o Senhor diz: a minha graça te basta. Filho, a minha graça te basta. Quantas vezes eu ouvi isso do Senhor? Ah, Senhor, mas está difícil. Ah, Senhor, mas isso. Ai, Senhor. Aí Ele diz para mim: a minha graça te basta. E quando eu entendo e confio nisso,
é porque eu estou acreditando, tendo fé naquilo que o Senhor preparou para mim. Paulo, para mim, é um grande ensinador. Vamos lá. Hoje eu vou terminar no horário. Como ter constância neste relacionamento? Eu vou voltar de novo a Jesus. O segredo da constância é a confiança no conhecer a Deus. Lá em 1 João 2:3-6 diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Gente, a obediência, para mim, é resposta de Deus. É fruto. Obediência, para mim, é um princípio. Porque foi a obediência que nos fez cair desde o jardim. E o que o Senhor mais espera de nós hoje é a obediência. E a obediência, seguir os seus mandamentos, é permanecer nele. Eu espero que vocês tenham revelação do que eu estou falando aqui. Eu não estou advertindo, não. Eu estou falando algo que eu passei. Algo que o Senhor me disse. Permaneça em obediência. Permaneça em mim e eu permanecerei em você. Então não existe segredo para a constância. Às vezes a gente quer algo misterioso, algo que seja... Nossa, o que é isso? Me traz uma revelação. Não tem que revelar, aquilo já é revelado. O que é revelado, Cristo é revelado. Cristo é tudo em todos, gente, é Jesus. É conhecer a Deus, a sua palavra, seu Espírito. Quanto mais eu conheço, mais eu me aproximo, mais eu me relaciono, mais eu o desejo. É sobre se relacionar com Jesus, independente das circunstâncias. É ter consciência da presença em tudo que nós fazemos. E uma coisa que eu posso frisar: o que atrapalha a constância são as circunstâncias. Volta a Pedro. Pedro está andando sobre as águas. Glória, estou no sobrenatural. Aí ele vê o quê? Tempestade. E faz o quê? Começa a afundar. Um dia uma pessoa disse para mim assim: as circunstâncias mentem, Suelen. E eu só conseguia chorar. Ele falava: as circunstâncias mentem. Esquece o mas. Permanece nele. Estou falando para você hoje que as circunstâncias mentem, jovem. Eu oro para as menores assim. E eu oro para que elas tenham a revelação do relacionamento com o Senhor. Para que quando elas chegarem na minha idade, elas possam estar vivendo o extraordinário. Porque se dessa idade elas tiverem a importância de se relacionar com Deus, quando chegar na minha idade, elas vão estar curando enfermo, elas vão estar profetizando, elas vão estar libertando cativo. Então que haja revelação, gente. Se a gente não conseguir estabelecer com o Senhor hoje um relacionamento, como vai ser então quando o Senhor voltar para nós? A eternidade é só isso. Voltando. Mas por onde eu começo? Por onde eu vou? Como eu faço para me relacionar? Não tenho outra resposta a não ser Jesus de novo. Gente, eu preciso conhecer aquele em quem eu estou seguindo. Então, se você ainda está no raso, o Senhor te convida, vai mais para o profundo. Existe algo maior no conhecimento de Deus. Não existe atalho para a eternidade. As regras não são um atalho para a eternidade. Se for só por elas, a gente não vai chegar lá. Porque é sobre Jesus. Porque somos falhos. Porque erramos como
Pedro negou. Se fosse sobre regras, Jesus não precisava ir restaurar Pedro, não. Porque Pedro tinha voltado a fazer o que fazia antes. Jesus foi lá para chamá-lo de novo. Esteja comigo. Jesus, ele é o mapa. Ele dizia assim, ó. Ele não dizia assim, siga isto, siga aquilo. Ele dizia, siga-me. É sobre seguir a Jesus. É tudo sobre Ele, é sobre estar nele. Se for pelas regras, como o jovem rico citou, a gente vai se frustrar, a gente vai se entristecer. Porque aqui ele chegou achando que só as regras estavam bom para ele. Mas quando Jesus falou assim, não, eu quero mais de você. Eu quero que você venha de tudo. Eu quero que você esteja comigo. Hoje o Senhor vai fazer uma proposta ousada para você, jovem. Hoje o Senhor está fazendo uma oferta ousada para você. O que para você tem sido prioridade? Vende. O que para você tem sido prioridade? Abandona. E siga-me. Esteja comigo. Se relacione comigo. Priorize o conhecer a Deus na sua vida. Que essa é a vida eterna. Gente, eu acho que eu não preciso falar mais, não. Pedro, para mim, sempre foi um discípulo me intrigante. Quando o falou para mim sobre Pedro, eu tive a plena certeza do que eu ia falar hoje. Porque o Senhor confirma. Muitas das vezes eu me vi em Pedro. Eu me vi um discípulo ansiosa em Deus, em querer viver tantas coisas e esquecendo de conhecer Jesus na sua essência. E quando eu me peguei no meio da pandemia, com a minha fé esmorecida, eu vi que eu não cheguei ainda no ápice de conhecer a Deus. Porque quando eu conheço, eu estou nele e permaneço nele. Então hoje eu vim falar para vocês. Nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com o Senhor. Essa é a importância de uma vida com Deus. Esse é o foco do cristianismo. Isso é onde tudo começa e isso é onde tudo vai terminar. Nele e conhecendo a Deus. Isso é por onde nós vamos, isso é por onde nós continuaremos. Jovem, hoje, a minha oração é para que você saia daqui em relacionamento sério com Deus. Sério. Assumindo as suas responsabilidades dentro desse relacionamento. Responsabilidades de obediência, responsabilidades de palavra, responsabilidades de renúncia. Para que eu e você, nós, juntos, porque eu sou falha da mesma maneira, juntos podemos sair aqui. Deus é aquele que deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer para que Ele pudesse ter um relacionamento eterno comigo e com você. Foi sobre salvar pecado, foi sobre perdoar pecado, foi sobre salvação, mas foi sobre relacionamento eterno. Vocês conseguirem ensaiar o louvor, ele não vai parar? Eu vou cantar, então. Bem ousada mesmo. Tem um louvor que diz assim, eu ouvi esse louvor no tempo que eu estava mal. Eu vou cantar só um trecho, eu quero que vocês meditem. Tá bom? Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Eu estou profetizando hoje, pela ousadia,
pelo poder do Espírito do Senhor, pela autoridade que Ele me deu, jovem, você não vai parar. Feche seus olhos, eu vou orar. Senhor, assim como hoje eu estou aqui, Pai, praticamente contando o meu testemunho. Pai, eu oro sobre os jovens, eu oro sobre os homens, sobre as mulheres. Pai, se algum momento deles, eles se viram parando, Pai. Se algum momento eles se viram, Pai, esmorecendo. Eu declaro e eu profetizo hoje sobre a vida de cada um. Eles não vão parar, pois a ordem é chegar e eles vão chegar. Eles vão chegar no propósito. Eles vão chegar no chamado. Eles vão chegar na Nova Jerusalém. Porque esse é o nosso destino. Vocês não vão parar. Nós vamos chegar à eternidade juntos, em união. Como jovens, a nossa nação chegará, os jovens do Brasil chegará, povos, tribos, nações chegarão. Esse é o destino é a vida eterna, e para que isso é conhecer a Deus. E eu declaro, em nome de Jesus, nós não vamos parar. Nós não vamos parar, geração. Não aceite isso sobre a sua vida hoje. Se precisa ser como Pedro, se posiciona. É a sua hora de clamar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não, você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. E nessa música diz assim, que eu não lembro a letra. Canta aí pra me ouvir. Esse seu testemunho, esse seu deserto vai servir de testemunho para restaurar alguém de novo, para levantar alguém de novo. É isso que vai servir para restaurar vidas. Jovens, eu tô aqui como uma pessoa que errou, que erra, que é falha, cheia de defeitos. Mas uma coisa eu tenho perante o Senhor: eu estou disposta a conhecê-lo. Eu estou disposta a renunciar se for preciso conhecê-lo. Se for preciso abrir mão, eu estou disposta para conhecê-lo. Se for preciso obedecer, eu estou disposta para conhecê-lo. Ju, pode vir. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar.
chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Amém, Pai. Nós não vamos, Você Senhor. não vai parar. Não vamos, geração eleita, Pois nós sou não Jesus, vamos, o nós não Nazareno, vamos. já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, não, não. Aleluia.